Você quer ser promovido, quer acelerar a sua próxima promoção? Fica aqui que esse vídeo é pra você. Olha, nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo, então eu sugiro que você realmente aí tenha um bloquinho de notas ou um caderno aí perto pra você anotar todo o passo a passo que eu vou te ensinar por aqui, tá bom? Eu sou a Lu Carvalho, sou mentora de carreira e muito bem-vindo ao meu canal. Uma promoção acontece quando existe um alinhamento estratégico da parte interna, de quem você é, de quais são as suas características, com o externo, o que o mercado busca, as oportunidades que existem. Vou falar pra vocês o que você tem que olhar internamente, quais são os pontos que você precisa realmente avaliar e aqueles pontos que você olha estrategicamente pra fora. Então eu vou te contar aqui 5 pontos internos que você precisa sim analisar antes de começar a entender como que você acelera a sua carreira. E eu vou te contar também como é que você acelera a sua carreira, então fica nesse vídeo. Primeira coisa que você precisa avaliar, de uma maneira assim, gente, muito sincera, tá? Não é um tipo de avaliação que você vai falar com o seu chefe, que você vai ter que convencer algum colega. Mas você olhar de verdade o seu trabalho e entender qual que é o seu nível de desempenho. E se esse nível de desempenho, ele tá alinhado com o próximo passo. Vou dar um exemplo um pouco mais claro aqui. Por exemplo, você é uma analista júnior. Só que você já tem visto que as suas atividades, você não precisa de tanta supervisão assim. Você tem estudado, você tem trazido ideias do mercado, inovações. Então, poxa, já dá pra dar um passo de carreira. Agora, se você é uma júnior, por exemplo, uma analista júnior, e ainda precisa o tempo todo ali de aprovação, você se sente muito insegura no seu trabalho, você ainda fica ali esperando um passo a passo, que as pessoas te deem um passo a passo, pode ser que o seu desempenho, o seu desenvolvimento mesmo como profissional, ainda não esteja pronto para esse próximo passo. Nesse caso, antes de começar a pensar em acelerar uma promoção, é importante entender como é que você se desenvolve como profissional, como você se prepara para uma próxima posição. Vamos lá, eu trouxe esse primeiro ponto como primeiro ponto, principalmente nós mulheres, a gente quer pegar os requisitos de uma vaga, dar check em todos eles pra só depois entender que a gente tá pronto para um próximo passo. Não é isso, tá? Essa primeira análise que você vai fazer é uma análise mais fria, mais interna mesmo, de o quanto você se sente preparada, e mais do que isso, o quanto as pessoas te veem preparada ou não. Mas os outros 4 pontos você vai entender que não necessariamente precisa estar 100% pronta, até porque a gente só fica pronta para uma posição quando a gente tá sentada ali na cadeirinha dessa posição. Segundo ponto que você vai analisar é onde você é boa. Você já reparou, né? Se de repente a sua empresa tem esse tipo de processo de avaliação, processo de desenvolvimento, você pode ver que o feedback é sempre voltado para quê? Ah, você ainda precisa desenvolver tal coisa, você precisa melhorar tal coisa. Muitas vezes a gente vê o processo de desenvolvimento ou o processo de planejamento de carreira com esse olhar de o que falta. Mas, no fim das contas, o que vai te fazer crescer sim na sua carreira são seus pontos fortes. Não vai ser você desenvolver todos os seus pontos fracos. O que eu sempre falo é, ponto forte, ele é a nossa alavanca de crescimento. Ponto fraco, ele tem que ser desenvolvido só até o ponto que ele não atrapalhe. Vou dar um exemplo meu da minha carreira. Eu sempre tive essa coisa de gostar de me comunicar, de falar com a câmera, sempre. E é uma característica, uma habilidade que não é super comum dentro do mercado corporativo, pelo menos não dentro da empresa que eu trabalhava. E isso me ajudou muito, porque sempre que tinha um treinamento as pessoas me chamavam pra dar. Quando começou a ter mais videoconferência, eu brilhava nessas videoconferências e acabava que as pessoas me conheciam mais. Então isso foi uma alavanca pro meu crescimento. Porém, tem uma parte minha que eu não sou exatamente a pessoa mais organizada do universo. Essa questão de organização, de deixar as pastinhas todas bonitinhas, organizadas, planejamento tudo feito, não é exatamente a minha principal característica. Mas eu entendi que eu precisava desenvolver isso pra não atrapalhar o meu crescimento. Então era importante até pra eu mostrar o meu trabalho, deixar ele de uma maneira mais organizada. Então assim, hoje eu sou a pessoa mais organizada do universo? Não. Mas eu sou organizada o suficiente pra isso não ser um problema. Isso me ajuda até hoje como empreendedora, na verdade, pra passar trabalho pra outras pessoas, pra organizar ali as minhas atividades. Aprender a ser organizada foi muito positivo, mas eu não sou um exemplo disso. E aí o exercício que eu quero que você faça é isso. Quais são os seus pontos fortes? Aquilo que realmente você é muito boa e isso te diferencia? E o que você de repente não é tão boa assim, mas precisa ajustar só o suficiente pra parar de te atrapalhar? Terceiro ponto que você vai analisar é o seu networking. Vamos lá.
quando as pessoas falam networking, ainda mais porque é uma palavra em inglês, tem uma galera que acha que, meu Deus, networking é você conhecer diretor de empresa, você conhecer gerentes, você conhecer gringos. Cara, menos, assim. É uma palavra em inglês que basicamente é relacionamento de trabalho. Como é que é o seu relacionamento de trabalho? Muitas vezes tem gente que ainda tem esse chip de, eu vou chegar na empresa, eu separo vida pessoal de profissional, então eu nem me relaciono direito com os meus colegas, tô ali pra fazer o meu e ir embora. Se você pensa assim, provavelmente o seu networking, ele não vai estar tão desenvolvido. Só que você vai perceber que pra você crescer na sua carreira é importante conhecer pessoas e se relacionar com essas pessoas. Principalmente quando a gente fala de conseguir uma indicação em empresa, por exemplo, não é você nascer sobrinha do dono, é você ter colegas ou ex-colegas de trabalho que possam te indicar. Então aqui é uma análise de verdade que você tem que fazer de, poxa, como é que tá meu networking hoje e como é que eu posso desenvolver ele? Você tem networking. Se você é uma profissional que já tem alguma experiência ou fez algum tipo de formação, você tem networking. Você pode não estar alimentando ele, mas é só resgatar. Eu brinco que tem uma técnica do oi sumida, que é basicamente você ir lá e resgatar essas pessoas que você já trabalhou em algum momento. Vamos tomar um cafezinho, olha, a gente fez tal projeto junto, eu tô tocando um projeto parecido com esse agora. Vai resgatando isso. Agora, se você já tem um networking bem desenvolvido, perfeito. Quarto ponto, que é um ponto que muitas e muitas mulheres têm uma lacuna aí de carreira, que é a questão de mostrar trabalho. Você mostra o seu trabalho? Você conhece aquela brincadeira do telefone sem fio? Sabe quando a gente é criança, a gente brinca ali de telefone sem fio? Que aí uma criança vai passando pra outra ali a mensagem, né? Começa com banana. E aí uma criança vai passando pra outra, no final a pessoa já tá falando gaveta. Você, meu Deus do céu, em que momento se perdeu a palavra ali nessa brincadeira de telefone sem fio? É a mesma coisa que acontece com a sua carreira quando você não é dona da mensagem que você vai passar sobre o seu trabalho. É isso que acontece quando, por exemplo, você não mostra o seu trabalho no LinkedIn, ou você não mostra o seu trabalho nas reuniões ou nos espaços que você tem dentro da empresa que você já trabalha. É isso que acontece quando você deixa na mão do seu gestor, reconhecer o seu trabalho e ainda lutar por uma promoção pra você. Gente, isso não vai acontecer. Óbvio que tem gestores que são muito bons, que são justos, que realmente olham o trabalho da sua equipe, mas é deixar na sorte, assim, e às vezes ele é um gestor bom, ele é um gestor gente boa, mas ele tá com outras prioridades, ele tem a carreira dele de prioridade também, né? Ele nem tá errado de colocar a carreira dele em prioridade. Então, assim, gente, aqui é um super alerta. Se você não mostra o seu trabalho, vai ser muito difícil você conseguir uma promoção. De verdade, é uma promoção que vale, assim, que venha com dinheiro, que venha com reconhecimento. Então, o quarto passo é você avaliar como eu estou mostrando o meu trabalho. E quinto ponto é, tudo isso aqui você analisou você olhando pra você mesma, certo? É uma análise interna. Mas é importante também entender como é que as pessoas te veem. Então aqui, gente, é muito importante pedir feedback. E feedback não é pedir feedback ou esperar o feedback anual que o seu gestor vai te dar. Feedback é toda opinião que você conseguir capturar das pessoas. Dentro do método Potência de Carreiras Femininas, a gente usa até uma ferramenta que a gente consegue pedir feedback, sei lá, pra 30 pessoas de uma vez. E isso dá uma clareza gigantesca, porque às vezes a gente tem a impressão de que, eu não sou... Eu, por exemplo, tinha super essa impressão. Eu não sou bom em organização. Eu sei disso, eu sei o esforço que é pra eu ser organizada. Mas as pessoas de fora não tinham essa impressão. E eu, poxa, então pra que eu vou investir mais tempo pensando em organização se já tá bom? Então é importante a gente ajustar isso, pedir feedback em volume, e não só de chefe, mas de outros gestores da área, de colegas de trabalho, de clientes e fornecedores, é super positivo. Então, terminando esses 5 pontos, a gente avaliou aqui quais são os 5 pontos importantes para você estar pronta para ser promovida. Agora a gente vai olhar quais são os pontos externos, como é que eu analiso o mercado. Primeira coisa que você vai analisar é, dentro da sua empresa, existe a possibilidade de você ser promovida? E aqui é importante entender quais são os caminhos formais de promoção. Então tem empresa, por exemplo, que você consegue se candidatar para vagas. Isso é um caminho formal, pode ser um caminho interessante para você. E existem também aqueles caminhos informais, que tem empresa que de repente não tem isso super estruturado, ou às vezes você conversando ali com algumas lideranças, você consegue encontrar espaço. Então é importante você fazer esse mapeamento. E aí você pode chegar à seguinte conclusão: Lu, dentro da minha empresa ou não tem oportunidade, ou as oportunidades podem demorar mais do que eu gostaria. O que eu faço? Tá bom.
a gente olha interno. Se interno não tem oportunidade, a gente vai olhar para o mercado. Na verdade, vale a pena até olhar para o mercado externo, né, para outras empresas, ao mesmo tempo que você busca oportunidades internamente. É que sim, buscar oportunidades internamente, muitas vezes vale a pena, principalmente porque você já começou a criar uma reputação, então acaba que o seu crescimento ele pode ser mais facilitado internamente. Mas é importantíssimo olhar o mercado também. E aqui você vai usar duas estratégias, principalmente quando você começar a olhar o mercado externo. Você vai usar o LinkedIn ou outros bancos de vagas para você se candidatar, mas de verdade, se você quer uma promoção, o LinkedIn vai ser o melhor para você. E aqui, além de mostrar o trabalho, que a gente já falou na parte interna, é importante também você se colocar como uma especialista na área. Então, você postar ali de vez em quando, comentando uma notícia, comentando sobre algum projeto. Eu já vi gente fazendo newsletter. Tinha um cara que eu acompanhava no LinkedIn, que ele tava querendo fazer uma transição para ser gestor de projetos numa empresa um pouco maior. E ele fez uma newsletter no LinkedIn, então ele fez vários artigos explicando um pouco mais sobre o método Scrum. É o tipo de coisa que era para ensinar pessoas, até podia ser, mas era muito mais para mostrar que ele sabe. Então assim, ele usou a desculpa de estou ensinando para mostrar que ele sabia. E ele conseguiu uma vaga muito legal numa empresa muito bacana como gestor de projetos. Então pode ser uma alternativa aqui para você também. E uma outra alternativa super boa é você usar seu networking. Conversa com ex-chefes seus, conversa com colegas, fala que você está buscando oportunidade. Esse networking, ele vai abrir muitas portas para você e vai te cortar muito caminho. Isso vai fazer sim com que você consiga acelerar a sua próxima promoção. Aqui você percebeu que quando a gente olha para o externo, a gente tem duas possibilidades, dentro da empresa que a gente tá e em outras empresas. Eu vejo muitas mulheres perdendo tempo, perdendo anos, e não estou exagerando, anos de carreira, insistindo em conseguir uma vaga só internamente. Embora seja um bom caminho, não é o único. Não invista todo o seu tempo, toda a sua energia em um único caminho. Assim como não vale a pena você só focar no externo, quando dentro você tem oportunidades. Dentro da empresa que você tá, existe oportunidades. Aí é uma questão de qual energia você quer colocar de fato nessa sua promoção. Se você entendeu que você precisa fazer toda essa análise de uma maneira mais profunda e você quer uma ajuda técnica com acompanhamento para fazer todo esse planejamento de acelerar a sua carreira, eu vou te fazer um convite. Aqui nos comentários tem o link do Método de Potência de Carreiras Femininas, que é o meu curso com mentoria, onde você aprende a fazer todo esse planejamento estratégico de carreira, desde a parte de autoconhecimento, de entender qual que é o olhar que as pessoas têm em relação a você, até a parte de planejamento efetivo, tanto de buscar vagas, quanto de se desenvolver como profissional. Se você quer esse acompanhamento, se você entende que faz sentido investir na sua carreira, clica no link que tá aqui nos comentários, que lá na outra página eu te explico melhor como é que funciona. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, já deixa seu like, já se inscreve no canal e até semana que vem.